Olá, gente, bom dia! Hoje nós vamos falar sobre as capitanias hereditárias, né? Tá lá no nosso livro didático. Hoje nós vamos entender o que foram as capitanias, né? O que aconteceu, por que elas surgiram, como funcionava, como era feita a distribuição dos donatários. Também nós vamos saber o mapa das capitanias hereditárias, como elas se apresentavam, como se dividiam, né? Também vamos saber o fim do sistema, por que as capitanias hereditárias foi um sistema falido, tá? Isso tudo a gente vai ver hoje. Então vamos lá. O que foram as capitanias hereditárias? Elas substituíram o sistema de feitorias e surgiram em 1534, inclusive algumas delas perduraram até o século XVIII. Elas consistiam em uma divisão administrativa implantada pela coroa portuguesa na tentativa de facilitar a administração da colônia, que no caso Brasil, que a gente era colônia de Portugal, certo? As capitanias hereditárias eram dadas aos donatários, que eram pessoas nobres, que recebiam essa terra do rei, da coroa. E como ele funcionava? O rei de Portugal, na época, o Dom João III, dividiu o Brasil em 15 lotes de terras, distribuídos em 14 capitanias. Ele nomeou 12 capitães donatários, que eram nobres de sua confiança, responsáveis por administrar e desenvolvê-las, né? Sendo eles os principais responsáveis à autoridade local. Suas falhas eram reportadas diretamente ao rei. Tá? Então, eles eram nobres, eles não eram qualquer pessoas que ficavam com esses lotes de terra, que administravam, e sim pessoas nobres, né? Os donatários. Dentre as principais atribuições dos donatários estava a construção de fortalezas, né, para expulsar os invasores, porque eles não respeitaram o Tratado de Tordesilha, proteger do ataque dos indígenas, que os índios também atacavam, e eles também dividiram as suas terras nas chamadas sesmarias, que eram pequenas porções de terras entregues às pessoas dispostas a instalar-se na colônia e que tinham até 5 anos para tomar a terra produtiva. Eram pessoas que iam para trabalhar, tá? Ficava com aquele pedaço de terra, lá ele plantava, ele sobrevivia, ele vivia, mas a terra não era dele, era da responsabilidade do donatário, que era responsável pela terra em nome do rei. Então, a distribuição dos donatários, né? No Maranhão, teve um lote de terra que foi o Álvares da Cunha, Fernando Álvares, no Ceará. Essas cidades, você pode perceber que são todas cidades litorânicas, né? Porque o maior transporte em que acontecia era feito pelo marítimo. Naquela época não tinha estradas e muito menos aviões. Então, toda a mercadoria, toda a exploração que saía do Brasil, eles saíam em navios, né? Eles eram carregados. Primeiro, qual foi a primeira coisa a ser explorada? O pau-brasil. Depois da exploração do pau-brasil, foi as drogas do sertão. Mas quando os portugueses chegaram no Brasil, eles pensavam em encontrar o quê? Ouro e prata, né? E isso não aconteceu. Então, eles passaram a explorar as outras riquezas que foram encontradas. Aí começou a primeira relação de comercial no Brasil, que foi com os índios, né? Que foi aquela relação do escambo, na verdade, do escambo, né? Aquela troca de mercadorias, né, entre os portugueses e os índios, né? Mas sabia-se que aquele valor daquela troca, daquela relação comercial indígena e espanhol, português não era tão justa, né? E os mapas das capitanias hereditárias. Dá uma olhada aí no mapa do Brasil, né? Esse. Tava aí o Oceano Atlântico, e aí ele foi dividido em quantos lotes de terra? A gente viu no vídeo anterior que foram divididos em vários lotezinhos, 15 lotes, não foi isso? E aí, ó, foi no Ceará, veja que é tudo na região Nordeste. Ceará, Pernambuco, Itamaracá, né, que era uma das capitanias, né? São Vicente, Ilhéus, essas foram as principais capitanias que tiveram. Mas como a gente sabe, as capitanias hereditárias, ela foi um sistema falho, ela não perdurou muito tempo.
porque eles não conseguiram fazer com que as coisas produzissem mais rápido, né? Então, ela foi um sistema de governo falho, né? Não completo, não fez o que era para fazer. O fim das capitanias hereditárias, como que aconteceu? As capitanias hereditárias não prosperaram como previsto por uma série de razões. Primeiro, por falta de planejamento, recursos ou até mesmo ataque dos índios. Quando os nobres recebiam essas terras para vir, eles não recebiam nem o recurso do governo, tá? Eles tinham que vir com seus próprios recursos. Apenas 2 capitanias deram certo, a Pernambuco e a de São Vicente, que foram mais prósperas, tá? As demais fracassaram pouco tempo depois. Inclusive, por essa razão, é que a coroa portuguesa implantou o sistema de governo geral, lá no ano de 1548. 48 anos depois que o Brasil foi descoberto, né? E aí, quem foi o primeiro? Foi o Tomé de Souza. Isso aí já é conteúdo para a nossa próxima aulinha, lá para a semana que vem, tá bom? Tenham um bom dia, façam a leitura da atividade e até mais.